Então, para que a gente possa entender na prática como é que se resume esse cenário de o porquê que a empresa realmente existe, como é que ela foi concebida, o que é que se espera realmente dentro da empresa. Primeiro ponto, quando alguém quer constituir uma empresa, né, quando a pessoa tem um dinheiro para constituir uma empresa, aqui dentro dessa sala, por exemplo, por mais que a gente saiba que não tem muitas pessoas que constituíram a empresa, eu garanto que, assim como eu, né, eu também tenho meus negócios fora, cada um de vocês também tem algum negócio fora. Ah, eu vendo tal coisa. Ah, eu tenho a venda desse tipo de coisa. Não tem problema nenhum quanto a isso. E aí, o que é que vocês pensaram quando foram vender aquele determinado tipo de produto, né? Eu vou citar teu exemplo, que eu acho que todo mundo conhece aqui, que é a Pablini Refeições. Quando você criou a Pablini Refeições, o que você pensou naquilo? Ele sabe cozinhar, ele gosta de cozinhar, e ele tinha ali uma graninha que ele poderia investir na Pablini Refeições. Na verdade, você poderia ter pego essa graninha e ter colocado debaixo do colchão. Só que aí, se você coloca debaixo do colchão, o teu retorno era baixíssimo. Você não vai estar ganhando dinheiro ali. Você só está guardando dinheiro. E o teu risco também é baixo, porque está debaixo do teu colchão, ninguém vai tirar aquele dinheiro de lá, na é verdade? Mas você teria outra opção de pegar esse dinheiro que você tinha e guardar na poupança. Só que, apesar de ter um retorno melhorzinho, o retorno não era tão legal. E já tem um risco maior. Eita, Rubem, poupança tem risco? Tem. E se o banco quebrar? Se você tiver até X mil reais, dentro da poupança, se eu não me engano, 230 mil reais, até 230 mil reais, existe um fundo garantidor de crédito do governo federal que vai te dar esses 230 mil reais. Só que se tu tiver 1 milhão lá na poupança, deu ruim para tudo. Só vai receber os 230 mil reais. O restante, o banco faliu, acabou-se. Bota na justiça e vai atrás da massa falida do banco. Né? Eu posso estar falando de 230 mil reais, eu não sei exatamente o valor, mas é nessa faixa, certo? Que é o fundo garantidor de crédito. E aí, o que foi que ele escolheu? Constituir empresa. Por quê? Constituindo empresa, tem mais risco? Tem. Verdade, tem mais risco. Mas, em compensação, tem mais retorno também. Porque a empresa, qualquer empresa, ela existe para obter lucro. Ah, Rubem, mas e se for uma entidade filantrópica que não tem o objetivo de obter lucro? Eu provo para vocês que o objetivo deles é obter lucro também. Porque como é que ele vai fazer filantropia se não tiver lucro? Contabilmente, eles têm que ter lucro. Tem que ter uma receita maior do que as despesas para que ele consiga fazer a filantropia. Senão, não tem para que ela existir. Isso aí serve para tudo. Para a igreja, para comércio, para serviço, tudo. Tudo funciona dessa forma. E a outra forma que Carlos poderia ter feito era: não vou fazer isso não, eu vou investir no mercado de capitais. Só que aí tem outro problema. Quando eu estou aumentando o meu retorno aqui, se ele investir no mercado de capitais e ele tiver sorte, ele vai investir numa empresa que está criando um produto ultra mega fantástico, que vai vender muito no próximo ano e ninguém está sabendo. Ele conseguiu investir agora. E ele vai ter um retorno altíssimo. Mas, se ele estiver investindo numa empresa que ninguém sabe, mas ela está para falir, ele vai ter um risco altíssimo, ele vai ter um prejuízo muito grande. Então, foi que Ricardo decidiu fazer, constituir a Pablini Refeições. Na verdade, porque ele vai ter um risco um pouco maior, né? Ele pode criar lá, fazer os pratos dele e não conseguir vender nenhum, ou deixar alguns sem vender. Ele tem um risco nisso, na verdade. Mas se conseguir vender, vai ter uma lucratividade em cima disso. A mesma coisa a Topos. Funciona do mesmo jeito. Tanto serve para a Pablini Refeições, quanto serve para a Topos, quanto serve para o Google. Toda empresa funciona assim, certo? E aí, gente, o que é que a gente precisa ter em mente aqui? Quando eu constituo uma empresa, a empresa, ela espera, a presidência espera que tenha um maior controle sobre os valores investidos, né? A gente vai falar também muito sobre isso aqui mais lá na frente. Controle, se eu estou falando de controle, eu estou falando de processos. Se eu estou falando de processos, são normas, são políticas, certo? Que a gente vai implantar, que a gente vai colocar em prática aqui dentro da empresa, certo? Garantia de retorno do investimento, atendimento às normas legais do setor, aumentar o número de clientes, garantindo a satisfação deles, certo? Isso aqui tem na minha visão. A minha visão daqui para próximos 5 anos, a gente vai conhecer no próximo treinamento também,
fala sobre isso aqui. Onde é que eu espero, onde é que a Topos espera chegar daqui a 5 anos? Vai estar lá na minha visão, a atualização da minha visão. Garantir de que todos os colaboradores estejam adequados à missão e valores da empresa, garantir o controle dos custos e, no final das contas, obter lucro. É para isso que a gente está aqui, para obter lucro e garantindo lucro para a empresa. Quanto maior o lucro, melhor para a gente. A gente vai estar evoluindo, não só salarialmente, mas vai estar evoluindo também em termos de quantidade de pessoas dentro da empresa. Eu vou conseguir cada vez mais trazer pessoas para dentro dos setores da empresa, né? E a gente vai estar crescendo com isso, certo? Para que isso funcione, a gente tem uma hierarquia, né? E a gente tem alguns processos que a gente vai cada vez mais colocar em prática aqui. O presidente está lá, tem a presidência, as diretorias. Nessas diretorias, para a gente garantir que tudo isso funcione, a gente tem dentro da auditoria, isso aqui é o Instituto dos Auditores Internos do Brasil, né? Eu sou filiado a esse instituto. Então, lá dentro do instituto, ele tem esse conceito aqui. Obviamente, é que eu estou adaptando o conceito a Topos, né? Mas aí eu tenho, em todo o processo que a gente vai discutir lá na frente, eu tenho a primeira linha de defesa, que são os controles realizados pelas gerências e seus liderados, é o acompanhamento amostral das atividades do liderado, medidas corporativas de controle interno, políticas, normas e procedimentos, que a partir daí eu tenho a segunda linha de defesa, operações, faturamento, financeiro, DP, RH, SES, fiscal, contábil, jurídico, comercial, e a terceira linha de defesa, auditoria. Mas, Rubem, nesse momento eu não tenho auditoria na empresa. Por enquanto, auditoria formal, não. Eu estou fazendo, às vezes, dessa auditoria. Mas teremos, sim, já está, inclusive, aprovado que tenhamos, no futuro, uma auditoria dentro da empresa. Certo? Porque essa auditoria, ela vai trabalhar nos controles internos, ou seja, aquilo que for controle, norma que eu estou criando, toda norma, ela é criada para garantir um controle. Eu preciso garantir que uma atividade funcione desta forma e que não seja de uma forma diferente. Não seja uma atividade que Rubem faz de um jeito, Júlia faz de outro tipo. A mesma atividade. É uma atividade que todos vão fazer da mesma forma. Por quê? Com isso, eu garanto ali dentro da atividade alguns controles para evitar o erro, para evitar algum problema mais lá na frente, certo? E aí, esses controles vão conseguir, se eu tenho um mapeamento dos controles, eu consigo saber quais os riscos existem em cada atividade. Toda atividade existe risco. E eu não estou falando aqui só de SESMIT, não. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho, ela consegue visualizar alguns riscos desse processo. Mas aqui eu estou falando de riscos do processo do dia a dia. É um risco de, por exemplo, quando a gente fala de ponto, o processo de ponto ainda tem alguns ajustes que a gente tem que fazer. Para quê? Para a gente evitar o risco que o cara não bata ponto, que o cara não... por exemplo, o sistema hoje de manhã estava fora, não foi? O que foi que aconteceu hoje de manhã? Caiu? Pronto. Temos hoje um problema. Qual é o controle que eu vou criar para evitar que esse problema aconteça novamente? Entendeu? Então, se esse controle ele for efetivo, o risco ele vai estar mapeado e eu vou ter como trabalhar em cima desse risco, né? E a auditoria vai estar aí depois para fazer testes em cima disso. Por quê? Essa área de auditoria também vai trabalhar com outros conceitos que a gente está falando aqui, de compliance, de auditoria independente. Se algum dia eu precisar tiver uma auditoria externa, essa auditoria interna que vai ajudar eles, assim como órgãos reguladores, que hoje já tem lá dentro do comercial, que mais tem. Toda hora que a gente está participando de um processo licitatório ou mesmo renovando um contrato, eu tenho uma série de órgãos reguladores pedindo uma série de documentações, seja para o comercial, que passa para o jurídico, né? Seja para o DP, mas eu tenho que ter essa documentação toda. Isso tem que estar tudo mapeado, eu tenho que ter controles para isso. É isso que a gente está começando a criar. Ok, gente? Todo mundo entendeu até aqui?